Olá, seja bem-vindo a mais um AGCast. Eu sou Mário Jorge e, juntamente com a coordenadora do Núcleo de Podcast, Ana Luísa, vamos apresentar a última edição do programa AGCast do primeiro semestre de 2022. Um tema importante e relevante que envolve o comportamento do ser humano e constrói gatilhos psicológicos às pessoas afetadas. Ana Luísa, qual o tema especial desta edição? Olá, Mário. É um prazer estar apresentando mais um AGCast, né, mais um episódio. E hoje nós vamos falar de um tema super pertinente que envolve cor, raça, sexo e que muitas vezes deixam sequela nas pessoas afetadas, tanto por violência física quanto psicológica. Nosso assunto carece de muita reflexão, principalmente entre os jovens, uma avaliação profunda. Os pais também devem ficar bastante atentos ao comportamento dos filhos, tanto para evitar que eles exerçam o ato, como para os afetados. Estamos falando do quê, Ana Luísa? Você passou por esta situação? Mário, recentemente não, mas assim, geralmente quando a gente é criança, que a gente estuda na escola, sempre acontece, né? Mas meio que a gente não sabe distinguir. E para abordar o assunto, a produção do AGCast convidou a psicóloga Luciana Feitosa, que trabalha na área da psicologia clínica com abordagem da terapia cognitiva comportamental e experiência em psicologia escolar na rede privada de Teresina. Doutora Luciana, seja bem-vinda ao AGCast. Olá, boa tarde, Mário, boa tarde, Ana Luísa. É um prazer estar aqui com vocês. Então vamos iniciar o nosso assunto. Nosso assunto é um pouco complicado, difícil, mas vamos ver se a gente consegue levar para o público esclarecimentos. O bullying, segundo a professora Daniela Diana, pesquisadora, produtora cultural, licenciada em Letras pela Universidade Estadual Paulista e bacharelada em Produção Cultural, o bullying corresponde à prática de atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidas, cometidas por um ou mais agressores contra uma determinada vítima. Doutora Luciana Feitosa, como analisa essa questão? O bullying é visto hoje, né, em todas as camadas sociais, nas escolas tanto públicas quanto privadas, inclusive de forma bastante velada dentro das universidades. Se tem uma ideia de quando se chega na universidade, a gente não vai ter mais contato com esse tipo de comportamento e com esse tipo de violência. Mas a gente se engana, porque esses agressores, esses agressores que cometem a prática do bullying, que não bem trabalhados, eles crescem, vão para as universidades e vão para o mercado de trabalho com esse comportamento, né? No campo de trabalho, vai ser, geralmente, uma pessoa que vai abordar os seus colegas de trabalho de uma forma mais coercitiva e de uma forma mais punitiva também. Então, assim, acredita que esses agressores, né, por ele ter esse comportamento, ele já passou por isso? Na maioria dos casos, sim, né? A gente tem que ver o agressor não só como a parte mal da história, né? Mas, geralmente, esse agressor, ele vem de famílias desestruturadas, famílias que não dão segurança e suporte emocional, que é um perfil de pais autoritários que resolvem tudo na base da violência verbal e da violência física, e a gente acaba levando que aquela máxima, né? Violência gera violência. Então, no momento, né, eu que tenho essa experiência com escolar, o que a gente observa é que quando a gente vai verificar o histórico dessa criança, desse adolescente, ele tem uma família que deixa a desejar na fase de impor limites. Geralmente também são crianças que são negligenciadas. E, nesse caso, tanto a gente dá atenção para o alvo, para as testemunhas, que ainda tem as testemunhas, é aqueles que presenciam o fato e não têm coragem de denunciar para não ter que correr o risco de pegarem a culpa.
e o próprio agressor. Então, todos os três, eles precisam ser ouvidos, eles precisam realmente ser bem trabalhados para que possam realmente a gente gerir o emocional de cada parte envolvida. É como se fosse uma válvula de escape, né, para o agressor, porque por ele já ter sofrido, ele acredita que ele possa descontar em uma outra pessoa. Isso, ele aprende esse padrão de comportamento, que se resolve as coisas impondo força física e agressões verbais. Então, se ele é uma criança que ele ouve isso todos os dias, que a melhor forma de resolver os conflitos na casa dele acontece dessa forma, ele vai querer resolver os conflitos dele no ambiente escolar da mesma forma que ele aprendeu e viu os pais fazerem com ele. Então, dentro desse contexto aí, as pessoas mais afetadas são crianças e adolescentes, né? Pouco sociáveis, Sim. inseguros, né? Me diga uma coisa, isso é defeito do ser humano ou, por algum motivo, falta o olhar dos pais? Eu não vejo como defeito, eu vejo realmente que, como eu falei há pouco, um padrão de comportamento gerado pelos pais. Há algumas situações em que essa criança, né, no caso o agressor que comete o bullying, ele tem, às vezes, um diagnóstico de TDAH, ou ele é uma criança que costumam chamar o reizinho da casa, que tenha um transtorno desafiador opositor, e acaba tendo esse comportamento diante das figuras de autoridade, seja com pais, professores ou qualquer outro adulto. Então, se não há limite para essa criança, mesmo ele tendo um transtorno, ele poderá fazer o mesmo padrão, repetir o comportamento de casa, levar para a escola para resolver as suas dificuldades. As vítimas, geralmente, elas se apresentam mais indefesas, né? Mais tímidas, são mais afastadas. Mas há casos também em que quem sofre bullying é raro, mas acontece da pessoa ser a melhor da sala. Justamente por ela ser a melhor da sala, por ela se destacar, os professores darem uma atenção a mais para ela, essa pessoa também pode sofrer bullying. E isso pode fazer com que esse rendimento caia. Geralmente, alguns alunos, algumas crianças, outros costumam colocar apelidos, né? E eles se zangam com aquela situação. Uhum. É difícil, como nome, conversar com a criança e fazer com que ele não aceite aquele apelido, desconsidere. Isso é possível? Olha, hoje, no tempo dos nossos avós ou dos nossos pais, apelidar alguém era muito comum. Mas a gente não sabe dizer se aquilo era aceitável por parte da pessoa. Geralmente a pessoa não aceitava, mas ela não ia dizer. Era outro contexto. Hoje, como a gente está numa situação bem mais globalizada e bem mais informada, a gente percebe que esse apelido ele já é violência, já é uma agressão verbal. E eu acho que ele não deve esconder e a gente não deve desencorajar procurar um adulto. Eu passei por essa experiência como criança, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Eu vi quando era criança, a gente brincando, o cara apelidava o outro, tinha uns que se zangavam, queria brigar, né? E vendo aquelas crianças sendo apelidadas, eu coloquei na minha cabeça, quem me chamar pelo apelido eu não vou atender. E fiz isso várias e várias vezes. Inclusive, uma prima minha estava no Rio de Janeiro uma vez, ela começou a me chamar de Paraíba, e eu lá na minha. E ela veio até a mim, você não está me escutando, não? Foi a hora que eu lhe chamo de Paraíba, meu nome é Mário Jorge. E aí, nesse caso, Mário, você tomou uma atitude bem assertiva. Você, na época, você estava bem emocionalmente, né, e resolveu de uma forma bastante significativa e resolutiva, né? Esse não ligar, a gente tem que ver o que significa. Se aquilo não significou nada para você, você tem maior competência e habilidade emocional para dar um ponto final nisso. Foi isso que você teve, Mário. Naquele momento, ter essa resposta mais assertiva. Porque se você dissesse, não me chame assim, eu não sou isso, ela ia ficar te importunando até que você caísse na dela. Mas se isso realmente não te importou, eu acho que você foi verdadeiro.
E esse momento de você ter esse socioemocional dos pais e a escola trabalhar esse socioemocional em conjunto da criança ajuda muito a gente a prevenir os problemas de bullying nas escolas. Eu acredito até que, assim, de certa forma, você acredita que essas crianças que passam por esse bullying, né, quando na fase infantil, elas crescem uma pessoa mais, assim, autocrítica? Sim, mais retraída. E muitas desenvolvem até a autoestima, né, vai ficando baixa, adota crenças, né, que são disfuncionais, crenças disfuncionais no ponto de que ela vai acreditar que ela é realmente aquilo que o outro diz que ela é. Então, ela começa a ter esse sentimento autocrítico e ela acredita muito mais naquilo que o agressor falou para ela do que realmente ela é. E acaba, né, levando para um ciclo de depressão, tentativas de suicídio, né, e transtornos relacionados à ansiedade social. Passando para um outro lado, né, agora um lado financeiro, que eu acho que também afeta, por exemplo, as pessoas que têm mais posse, né, às vezes confundem a situação e se acham no direito de ter mais merecimento do que os outros. E gostam de abusar desse poder. Logo passa a ser bajulado pelos demais, né, e desprezar os menos favorecidos. A senhora acha que ser poderoso é defeito? O que significa nessa situação? O bullying sempre vai ser um abuso de poder, sempre vai ter um lado mais fraco. Geralmente, o que a gente percebe, o que a literatura nos traz e que como conhecimento de causa. Geralmente, os agressores, eles são as pessoas que menos têm condição social. É uma regra? Não. Por quê? Porque, para ele não sabe lidar com a situação de ver o outro bem se ele não tem aquilo em casa. Há também casos em que a pessoa tem o abuso de poder, em que ela se torna numa situação financeira melhor do que a do colega e se acha que deve ter todas as atenções para si, ser o garoto popular. Geralmente também, né, esses garotos populares é o que mais amedrontam as turmas, né, os colegas. Mas há casos também, inclusive pesquisas de artigos na literatura, em que o socioeconômico, quando ele é inferior, é que faz com que a pessoa esteja propensa mais ao risco de cometer, né, o ato infrator. Meio que por ela não ter o poder em si, ela tenta buscar. Ela tem pela força. Em 1831, durante a recepção de novos alunos da Faculdade de Direito em Recife, hoje Universidade Federal de Pernambuco, o calouro Francisco da Cunha Menezes se revoltou com as brincadeiras realizadas pelos veteranos. Foi esfaqueado e morreu. Foi o primeiro trote registrado no Brasil e daí por diante, né, já aconteceu vários casos de final não muito felizes. Podemos considerar o trote como bullying? Sim, podemos. A partir do momento em que deixa de ser essa brincadeira inicial da recepção dos veteranos para os ingressantes, que é bem natural e a gente vê que é comum hoje nas universidades, não tanto mais como há 10, 20 anos atrás, mas se ultrapassa o limite desse período inicial do ingressante, né, acaba, sim, se tornando. Por quê? Na comunidade universitária, a gente tem uma grande gama de pessoas de diferentes classes sociais, né, de diferentes gêneros, de opções sexuais. E o que acontece? Religiões diferenciadas. E o que acontece? Essas pessoas, geralmente, elas são excluídas do grupos, né, por ter uma religião X, por pensar de uma forma diferente da maioria, acabam que realmente tirando aquela pessoa. E muitas vezes, até, por exemplo, tem situações em que eu já ouvi um relato de uma garota cristã protestante de chegar na universidade,
numa universidade federal, e ela se sentir constrangida porque ela era a única que era virgem na turma. Então, todos a excluíram, né? Mas teve um dia em que ela tomou uma atitude, né? Ela disse, realmente, o que vocês fazem, eu posso não ter coragem de fazer, mas o que eu tenho, vocês nunca mais poderão ter. Uma bela resposta. Uma bela resposta. Pois é, inclusive, eu, antes de entrar na faculdade, né, eu fiz, para fazer o pré-vestibular, eu sofri muito preconceito, como era um pré-vestibular particular, né, eu era bolsista, por eu morar numa comunidade, numa vila, que eu moro na Vila Irmanduce, eu sofri muito preconceito, porque, assim, lá no curso, tinham várias classes. Só que por eu morar na Vila Irmanduce, eu sempre sofri preconceito. Porque eu já escutei de coisas assim, meu Deus, como é que tu mora na Vila Irmanduce? Tu é assim, assim, assado, e gente que mora lá é dessa maneira. E, tipo assim, eu nunca entendi, mas que foi foi uma época que eu fiquei me sentindo muito excluída, muito retraída, e que me trouxe vários problemas, assim, de questões de que eu não iria, quando me perguntavam algo, eu poderia saber, mas eu não respondia. Quando eles davam exemplos, assim, exemplos extremos de coisas ruins, eles sempre colocavam onde eu morava, me dava como exemplo. E, tipo assim, foi uma época que eu mais me retraí. Eu era uma pessoa altamente comunicativa, eu amava apresentar trabalhos na frente, e depois disso eu simplesmente não consigo. Me baixa assim um nervosismo, porque depois dessa questão de me associar a certo tipo de bullying, né? Sim, isso é muito comum, né? Principalmente na universidade, é o que mais pesa, a religião, o seu gênero, né? E hoje a gente percebe muito um preconceito com a comunidade LGBT, com os evangélicos, com os cristãos de forma em geral, e principalmente assédio, né? dentro das universidades. E a gente até entende, parece que o bullying só acontece entre os alunos. Não, acontece também do professor em relação ao aluno, né? O professor fazer alguma piada, ter alguma preferência por algum aluno e desmerecer o outro na frente, dizer a nota daquele aluno diante de todos, né? Você devia ter estudado mais, olha, você não está atento. Né? São algumas coisas que realmente faz com que o professor participe desse processo de bullying. Você encara preconceito como bullying? Preconceito é uma agressão, né? É uma forma agressiva. Então, é sim uma violência, eu digo que uma violência interpessoal, um problema de violência interpessoal, e tudo que é violento está dentro do processo do bullying, porque a partir do momento em que esta jovem, que eu relatei há pouco, chegou na escola, na faculdade, e ela era discriminada por ser virgem, né? Ela estava sofrendo preconceito daquelas meninas, daquela turma, né? Como já aconteceu, relatos também de a adolescente estava numa festa de 15 anos e a aniversariante foi para o microfone e disse: quem faz o favor de beijar a fulana de tal, porque ela nunca beijou. E aconteceu dessa garota, né, cometer suicídio. Ela saiu tão atarentada, né? É um caso que repercutiu. Que foi ao extremo, né? Que foi ao extremo e vai a esse extremo. Então, é muito importante. Sim, a gente precisa combater o bullying dentro dos nossos lares, a gente tem que estar atento aos nossos filhos, ao comportamento deles. Não só a vítima, para saber se o nosso filho está sendo agredido, mas se ele também não é o agressor, se ele chega com algum objeto que não é dele, como ele conseguiu, por que ele está com aquele objeto. A criança que chega machucada em casa, com a farda rasgada, caderno rasgado, né? Chega sem os materiais escolares completos, observar aquilo que geralmente
a criança que é vítima de bullying, ela fica mais apática. Ela chega em casa mais triste do que o comum. Ela não quer ir mais para a escola. Situações em que ela vá vivenciar algo que se compare ao ambiente escolar, ela vai se esquivar. Então, ela acaba faltando regularmente à escola. Ela vai evitar se esquivar completamente desse ambiente. E muitas dificuldades de aprendizagem. Por quê? Porque essa criança ela vai estar sempre focada em alerta. Qual é a hora que ela vai sofrer mais um bullying? Será que vai ser na hora do pátio? Será que vai ser quando eu for ao banheiro? Em que momento? Então, ela vai estar alerta com foco nessa situação, que ela vai perder o foco do que ela realmente tem que aprender, que é estudar. E acaba que vai tendo prejuízo também acadêmico. Né? E muitas situações de universitários, eles se esquivam de concluir o seu curso, porque não aguentam a situação. Mas eu quero ressaltar aqui que o bullying não é a única fonte principal de um transtorno, de um problema emocional. Muitas vezes, essas pessoas que sofrem o bullying, ou que eles praticam, eles não são ligados diretamente, obrigatoriamente, ter um transtorno por conta disso. Mas eles são propensos. E, muitas vezes, eles são pessoas já tímidas, ansiosas, eles já têm um histórico de problemas emocionais, e que aí o bullying vem ser o gatilho para que esses transtornos possam surgir, né? Como os ataques de pânico, né? O transtorno de pânico, transtornos de ansiedade social, transtornos de ansiedade generalizada. O bullying não provoca isso por si só. Muitas vezes a pessoa já tem essa predisposição e essas situações só fazem com que isso venha à tona. Exatamente o que você estava falando aí, eu me vi na situação, porque quando aconteceu esse episódio comigo, eu simplesmente comecei a faltar, porque eu ficava pensando a todo momento, meu Deus, que hora que vai parar isso aí. Eu chegava na sala, na hora que o certo professor chegava e entrava, eu disse, vai já falar comigo, puxar esse assunto. E, de certa forma, eu me prejudiquei, porque eu deixei de ir às aulas, eu deixei mesmo de lado, não tinha mais o prazer de acordar todos os dias e passar a manhã toda. E até mesmo a questões de amizades. Eu não conseguia me desenvolver na amizade, porque para mim, que a pessoa estava a todo momento me julgando. Sim, você não estabelece laços afetivos, porque você não confia. Para você acreditou, Ana Luísa, que todas as pessoas que fossem se aproximar de você, elas iam lhe tirar chacota, lhe xingar, lhe desmerecer por você morar num bairro, né, mais longe do que o centro da cidade. E aí eu digo que a gente deve encorajar essas pessoas a sempre estar denunciando, porque a partir do momento em que a gente não diz em casa, a gente não diz em casa com medo dos pais irem à direção, à coordenação, e você, quando chegar na escola, receber retaliação dos agressores. Você também não diz para o coordenador, para o professor, também com medo, ou até porque em algum momento você chegou a dizer e a pessoa disse, era só brincadeira, isso é só uma brincadeira, releve. Então, esse professor e esse coordenador que diz isso para a criança, ele está desencorajando, né, fazendo com que o bullying dentro da escola seja contínuo. Isso se torna um ciclo. Porque o agressor, ele percebe, eu não sou denunciado, nada acontece comigo, então eu vou continuar fazendo. As testemunhas, né, que a gente quase não fala nas testemunhas, sim, mas são muito importantes. É como se você, Ana Luísa, eu estou percebendo, você é minha colega, estou com você, você sofre a situação de bullying, mas eu não faço nada, eu não te ajudo, eu não te levo à coordenação, eu não vou dizer para o professor, porque se uma outra pessoa vai e reforça a mesma denúncia, faz com que as pessoas acreditem na sua fala e não considerem de outra maneira. Exato. Né? E quebra esse ciclo. Essas coisas elas precisam ser muito desmistificadas.
Pois é, inclusive assim, quando estamos, que está passando por essa situação, que não é atendido pela direção ou algo do tipo. Porque, assim, na minha época, o que aconteceu foi que, além dos professores, até em si, a pessoa da própria dona da escola fazia o mesmo tipo de brincadeira. E, tipo assim, não era só comigo, né? Mas com algumas outras pessoas. Então, assim, para quem recorrer, caso a gente não tenha esse apoio? Esse suporte na escola. Isso. É falar para os pais. E aí os pais procuram a gestão da escola para que seja conversado com os outros pais, até porque não é uma questão só de tomar parte do seu filho, mas uma questão de verificar até o que está acontecendo com essa criança. Porque a primeira coisa que a gente quer é defender o nosso filho. Mas, assim, se hoje acontecesse com a minha filha, eu, com o conhecimento que eu tenho, eu iria até a escola, conversaria para que houvesse uma reunião com a outra parte e eu iria preocupada também com o outro, para saber o que está acontecendo, o que esse outro está também, o que está acontecendo com ele, porque, como eu disse lá no início, algo está acontecendo com essa criança para ela estar trazendo esse comportamento para a escola. Ela está querendo sinalizar algo, ela está pedindo socorro também. Quando ela agride, ela também está pedindo socorro. Esse é o momento para a gente alertar os pais, né, para essa situação. Eu, todos os dias, vou pegar meus netos. Vou levar e vou pegar meus netos. Daqui a pouco vou fazer isso. Mas eu já chego fiscalizando e saio de casa orientando. Eles têm 3 anos. Mas só que eu vejo importante nisso. Os pais devem estar cobrando dos filhos todos os dias. Devem estar olhando seus boletins. Está entendendo? Porque senão ele fica solto. Meu pai não liga, então não estou nem aí. É fácil eu chegar, papai, eu quero um carro, eu quero uma bicicleta, eu quero um violão, eu quero um teclado, seja lá o que for, e o pai dá, achando que está satisfazendo a criança, no entanto, talvez esteja prejudicando. Satisfaz aquele primeiro momento. O momento. Mas não sabe que por trás disso tem algo, talvez, muito maior. Dentro desse assunto, nos Estados Unidos acontecem muitos desastres. Muito comum, né? Muitas tragédias, principalmente pela facilidade de comprar armas. Sim. Tá? Essa situação atribui aos fatos da falta de atenção das famílias, dos governantes, ou isso é predominante da personalidade do indivíduo? Eu acho que deve ter uma participação geral de todos. Todos devem se envolver com a questão da violência e do bullying. Não é só da minha casa, não é só da escola, mas é de todos. Todos devem ter essa participação coletiva com meio de inibir tais comportamentos. O senhor falou há pouco que, né, orienta os netos já de 3 aninhos. Isso é muito importante, a comunicação, claro, de acordo com a idade, com a faixa etária de cada criança, para que eles possam sentir segurança em você. Né, você fazer uma escuta mais, né, mais ativa diante do seu neto, diante dos seus filhos, diante dos seus sobrinhos. Sabe, aquela história de perguntar o que foi, o que aconteceu de hoje de legal na escola. Sim. Então, às vezes, eles nem respondem porque já não aguentam mais, mas porque não perguntar de forma diferente. Como você se sentiu hoje na escola? Porque quando você pergunta como você se sentiu, que envolve emoções, ele vai dizer, fiquei zangado, fulano me bateu. Às vezes, nessa faixa etária, Mário, dos seus netos, de 3 anos, é muito comum as mordidas, né, os beliscões. Eu constato isso quase todo santo dia. Eles são gêmeos, né? Geralmente, não foi o Maninho que fez isso. A professora reclama, tem um nomezinho, eu esqueci o nome do garoto agora. Eu digo que esse garoto é danado, todo dia faz isso. Mas ele me empurra, aquilo, mas a gente vai dizendo para ele, com certeza, não faça isso. Isso não é correto, entendeu? Para que eles fiquem conscientes que tem que agir de forma certa. Exatamente. Então, assim, orientar cada criança conforme a sua faixa etária, conforme ele compreenda, e fazer sempre uma pergunta mais ampla, porque, às vezes, como foi a escola? Foi legal, foi normal, né? E fica dado por resposta, principalmente se for para adolescente. Então, se você envolve uma pergunta ele de forma emocional, ele vai se abrir mais, ele vai deixar
você vai deixar ele mais aberto, uma resposta mais completa. Fulano me bateu, eu me senti triste, sabe? Hoje eu não consegui lanchar no tempo, eu tive que só tomar um suco, porque não deu tempo, eu peguei uma fila grande, a pessoa vai relatando, e nesse relato dos nossos filhos, a gente percebe o que está realmente errado, o que está disfuncional nesse ambiente da escola. É verdade. Assim, no Brasil, há uma lei, né, que flexibiliza a compra de armas. Um perigo, né? E esse volume material, ele é espalhado pelo país. Isso pode contribuir com o instinto das pessoas perturbadas pelo bullying a tomar atitudes que possam virar tragédias, como ocorre nos Estados Unidos. Aqui não é tão frequente, mas a gente já viu casos, né, ao extremo. Qual conselho você daria aos adultos que possuem um arsenal desse tipo e que têm filhos que têm essas características? Geralmente, do meu conhecimento, essas pessoas que geralmente portam arma, né, são policiais, eles devem ter esse maior cuidado na forma em que guardam, né, as suas munições, os seus instrumentos de trabalho, porque criança é muito curiosa, né, e a gente viu, acho que há pouco tempo ainda, nesse meio pandêmico, a criança que atirou no irmão, que atirou no pai, atirou na mãe, onde o pai era um PM, né? E aí ninguém sabe realmente o que passou, o que ocasionou essa criança ter tido esse comportamento. Mas o certo é que essa criança ela sabia e tinha como pegar essa arma, estava de fácil acesso para ela. O único conselho que eu posso dar é realmente preservar ao máximo a família e somente você saber onde é que está essa arma, já que só é de uso pessoal. Também tem um detalhe, né, porque essas armas expostas, tem muitos filmes de violência, né? Jogos infantis que incentiva. Que realmente é. Hoje, não se aconselha dar mais arma para a criança, mesmo que seja mesmo de brinquedo. Né? Porque aquele gesto de apontar, como nosso governante maior costuma fazer, né? Isso pode incentivar as crianças a tomar uma atitude dessa natureza, achando que está brincando, e está com a arma, e está matando, e achando que a pessoa está caindo ali para fazer graça. Né? De repente, não é graça. A criança pode até fazer isso como brincadeira. Se tiver uma arma em casa, ela pode achar que é brincadeira, porque ela viu nos jogos que ela tem em casa, em que ela tem passa o dia todo sem uma supervisão de um adulto na internet, fazendo utilizando esses jogos de violência, vai achar de uma forma natural, vai achar e, de repente, aperta sem querer no gatilho, ou aperta sem saber que tem munição. Então, assim, a gente nunca sabe, né? Então, o adulto, a responsabilidade é do adulto. Inclusive, foi o que você falou no início, né? Que a responsabilidade é do adulto, do pai supervisionar. Porque aquilo que gera a criança ter esse tipo de comportamento é justamente a maneira forma que ele é criado, o que ele vê. Eu lembro de uma situação em que minha filha era muito pequena e a gente estava num restaurante, ela brincando num parquinho. E o garoto, da idade dela, acho que de 3 a 4 anos, se eu não estou enganada, o menino mandou ela descer do brinquedo, e ela disse que não ia descer, ele queria o brinquedo só para ele. E todas as crianças se afastaram, e ela continuou, e ele disse, desce daí, vagabunda. Então, uma criança de 4 anos... assustar, né? Isso, né? Pronunciar essa frase... Esse vocabulário, né? Ele, com certeza, ouviu de um adulto. E de uma figura em que ele confia. Então, ele passa a agir como se isso fosse o correto. Você fala isso até por inocência. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo quando eu estava fazendo o ginásio. Foi uma brincadeira, né? Ainda não se falava nisso, mas foi um fato que eu fui punido por causa disso. A gente costuma dizer assim, falar em números. 17 é isso, 17 é aquilo, né? Aí chegou no número 24. O professor estava entregando as provas de geografia. 24, eu gritei lá do fundo. Olha, isso foi uma coisa assim que eu me assustei quando ele disse, levante-se. Quem disse 24? Fui eu, professor, na maior naturalidade do mundo, como se aquilo fosse algo banal.
Disse, vem cá, qual é o seu número? Tal, que eu não lembro mais. Ele olhou a prova, conferiu, corrigiu, disse, menos 5 pontos. Agora vá para casa, anota aí no seu caderno. Devo respeitar meus amigos para ser respeitado. Faça isso 2.000 vezes. Você está suspenso por 5 dias. Gente, eu saí da sala, imagina o que me aconteceu. E eu, pior, eu pensava que quando chegasse em casa, minha mãe ia me dar um couro. Minha mãe pegou pela orelha, me trouxe de volta para o colégio, chamou o diretor, olha, ele disse isso com a naturalidade, ele não sabe nem o que é isso. Eu nunca imaginava que fosse um ato pejorativo. Sim, né? sim. Mas veja só o que eu passei e o que o colega passou. Meu colega ficou foi rindo, porque a gente estava acostumado a brincar todo mundo na sala. Né? E isso na frente do professor não foi bem, né? Não foi legal. E aí esse professor, nos dias de hoje, ele precisaria agir de uma outra forma, né? Que também é uma forma que constrangeria tanto os alunos... Acaba gerando um bullying também, né? Gerando um bullying e um conflito, né? E também acaba que perder essa segurança do aluno voltar para a sala de aula depois desse constrangimento. Graças a Deus isso hoje não acontece mais nas nossas salas de aula. Porque é logo, tipo assim, são tempos diferentes, né? Sim. São maneiras que hoje é tratada de uma forma e antigamente não era. Aqui são 2 gerações, né, seu Mário? Então, assim, é até a questão da brincadeira. Antigamente, a brincadeira era aceitável, né? Poderia ser que nessa época, para alguns professores, essa brincadeira era aceitável. É como eu digo, não é que era aceitável. Às vezes a pessoa não se posicionava da melhor forma. A gente não sabe o que o outro sentia quando era chamado de 24, ou quando ele era chamado de rolha de poço, né, de 4 olhos, né, de saracura por ter as pernas finas. Então, a gente não sabe como é que o outro percebia. Mas hoje é algo, como é bem mais debatido, eu acho que se configura violência. E os outros ficam em alerta, né? Exato. Tipo assim, todo mundo ao redor fica em alerta. Porque quando acontece que, antigamente, por exemplo, o coleguinha fazia era rir, não repreendia, hoje em dia é mais fácil para o teu amigo dizer, olha, assim, essa maneira como você falou não é correto. É mais comum, né? Por ser mais debatido. Isso. E também, às vezes, a criança chega em casa, fez uma traquinagem, aí o pai recebe a denúncia da escola e vai partir para a violência com essa criança. Essa criança vai lá e vai descontar no colega. Oh, você me fez passar por isso. Né? Você não pode, se você chegar em casa agredido, você também apanha. Então, você não pode apanhar, você tem que bater. Os pais falavam isso. Falavam isso. Eu cheguei a ouvir isso. Os meus irmãos ouvindo isso, né? Sendo passadas essas mensagens para os meus irmãos, de que se você apanhar, né, você apanha aqui em casa também. Né? Passa pelaquela passagem do mais fraco, né? A gente tem medo do colega, aí passa se retrai, a ter medo dos pais, porque os pais não passam essa segurança, os pais não acolhem, e é muito importante, nesse momento, o pai do agressor acolher esse filho, ir para a escola, saber o que é que está acontecendo, porque muitas vezes as famílias hoje elas estão terceirizando a educação. Né? Exatamente, deixa os filhos na creche, só vai as pegar escolas hoje têm essa questão do integral. A criança passa o dia todo, só tem contato com o filho à noite. E aí, quando tem contato com esse filho, está lá na agenda do filho, que ele fez uma... Né? É que a situação dos pais hoje não é muito diferente do passado. Acontece que hoje nós estamos vivendo uma situação diferente. Né? Hoje, a mãe e o pai vão para o mercado do trabalho, né, para poder se sustentar. Antes, tinha só o pai trabalha, mãe tem que ficar em casa, né? Exato. Mãe tem que ser do lar 100%. E hoje não é dá mais para assim. ser mais, né? Ou você vai trabalhar ou não sustenta a família, né? Há uma estatística publicada em 10 de setembro de 2021 por Mariana Tokamiya. Eu acho que ela deve ser chinesa, né? Tokamiya, repórter da Agência Brasil Rio de Janeiro, que aponta aproximadamente 1 em cada 10 adolescentes, 3,2%, já se sentiu ameaçado, ofendido, humilhado em redes sociais e aplicativos. Considerado apenas as meninas, esse percentual ainda é maior, 16,2%,
e entre os meninos, 10,2%. Tem a fonte do IBGE. O que a senhora acha dessa situação? Aí são os famosos cyberbullying, né, que acontece. Com as meninas, a gente já imagina assim, que as meninas elas não cometem nem sofrem bullying, né, mas é porque se torna de forma velada, geralmente é escondida, é a exclusão. Eu não quero ela, eu não quero convidar ela para a minha festa, eu não quero ela para o meu grupo, ela não tem as mesmas características que eu tenho, ela não tem o mesmo nível socioeconômico que eu tenho, então sempre... E, geralmente, elas se utilizam de aplicativos, né, e utilizando fotos, mandando nudes para, né, de forma bem... Que isso já vai fazer com que isso elas se passam por outras pessoas, fazem uma página fake do Facebook ou do Instagram daquela colega, como se ela fosse uma garota popular, que os meninos olhassem de forma mais sexual, né, com mais interesse sexual. Então, as meninas elas usam dessa forma de agressão, né, mais com o cyberbullying. E hoje o cyberbullying é bem mais difícil de ser pego, né, porque é uma covardia tremenda, porque já não basta a pessoa sofrer a violência dentro da escola e ainda fazer uma página. Eu lembro de uma situação em que um professor ele foi vítima de bullying dentro da escola por um aluno. O aluno não gostava dele, e ele criou uma página, né, como sendo do professor, usando a foto do professor, e nessa página ele aprontou tudo que você pode imaginar, né? Para poder, de certa forma, criminal o professor, né? Exatamente. Então, isso nesse caso, as meninas elas se tornam uma população maior dentro do cyberbullying. Até essa questão mesmo do cyberbullying, né? Hoje em dia, a gente vê aí nas redes sociais que essa questão do bullying vem com a questão do hater, né? Porque hoje em dia eu acredito que seja um pouco mais difícil, porque ninguém sabe quem... Assim, basicamente, não sabemos quem está por trás daquele perfil. Sim. E que é mais comum quando a gente vê alguma coisa na internet, as pessoas comentarem palavras ofensas, de certa forma, cometendo mesmo o bullying. Então, assim, hoje em dia está de uma maneira diferente, né? Não é só mais pessoalmente, você recebe bullying também através das redes sociais. Das redes sociais. E que muitas vezes é mais difícil de detectar. Mas aí já tem um novo sistema, né, de segurança, né, para os usuários da internet que possam realmente utilizar suas redes sociais de forma mais segura e mais protegidos. Inclusive a criação de leis, né, para que sim. essas pessoas que estão por trás das redes sociais sejam também criminadas, né? Uhum. A pesquisa aponta que alguns dos problemas em relação à saúde mental dos estudantes, metade diz se sentir muito preocupado com as coisas comuns do dia a dia. Em cada 5 estudantes, afirmou que a vida não valia a pena ser vivida. Entre as meninas, esse percentual de 29,6% e os meninos é de 13%. O resultado mostra ainda a insatisfação com o próprio corpo. Menos da metade achava o seu corpo normal, 28,9% achavam-se magros ou muito magros. E os 20,6% achavam que era acima do peso. Então, esses pontos são preocupantes, né? O que fazem os pais e o especialista devem fazer em relação a essas pessoas que têm problemas de autoestima? Na verdade, é passar um ambiente de segurança, sempre em casa, né? Porque se a criança se sente segura em casa, ela vai se sentir segura em todos os ambientes em que ela conviver. É muito importante trabalhar a autoestima da criança desde a fase inicial, né, na pré-escola. A internet está aí jogando muito o que é bom fazer, o que não é bom, vários padrões, tanto de comportamento, que o ideal é você se expor, que o ideal é as meninas terem corpos muito magros, né? As que são mais cheinhas, que são mais gordinhas, que têm uma barriguinha, já são menosprezadas. Inclusive, nesses aplicativos, como o TikTok, se você entrar
e você vê alguém que é fora do padrão, aceito pela sociedade, você só vê ofensas. Ou Você vira só vê- piada. só vira piada, vira meme. São uma Isso. coisa assim, e vindo de crianças. Exato. Crianças assim que você pensa, meu Deus, como é que vai ser o futuro dessa geração? A gente tem que pensar o seguinte, que as crianças elas estão com contato no meio digital muito cedo. A gente já percebe, eu já vi e percebi alguns bebês com celular como forma de entretenimento. Os pais não podem estar naquele momento, e aí a babá fica, e a babá deixa utilizar a TV, tudo em excesso. E essas crianças elas vão crescendo com isso, e achando tudo isso muito normal, normatizando tudo. E isso acaba acontecendo que a criança ela vai vendo uma imagem na TV, uma imagem no Instagram, de que aquilo é que é real, e que ela tem que seguir aquele padrão. Então, quando ela não está naquele padrão, ela vai achar que ela é inferior. E aí a autoestima dela vai baixar. Ela sempre vai fazer algo dependendo do olhar do outro, porque é normal a gente querer ser visto. É muito natural de ser humano, né? Mas, como ele é visto, as pessoas têm que passar referências para ele, referências sejam elas religiosas ou mesmo mais pautada no respeito, de respeitar ela como ela é, na essência dela, trabalhar mais essa questão do ser do que o ter, para que essas crianças elas possam ser mais fortalecidas com a sua autoestima. E assim evita esses transtornos fora do ambiente familiar. Porque a criança ela não vai viver somente no ambiente familiar, e nem a gente pode ser pais superprotetores, porque quando a gente também é pais superprotetores, nós estamos criando alvos para o bullying. Doutora Luciana, na sua trajetória profissional, você já encontrou pacientes que tenham sofrido bullying? E o que é feito para tratar essas crianças? Sim, é muito comum, né? Na área escolar a gente vê isso. Na minha experiência de escola, diariamente acontece isso. E o que costumávamos fazer era a coordenação e o serviço de psicologia entrar em contato com ambas as partes para uma reunião, para saber o que está acontecendo, o que realmente está motivando, em fazer encaminhamentos para fora, né, um acompanhamento psiquiátrico, se necessário, um acompanhamento espiritual, se assim for de acordo com a família, um acompanhamento psicológico, para que esse mal seja minimizado, né? Porque as lembranças e as feridas elas ficam, mas precisa ser trabalhado isso. Então a gente precisa quando eu sempre dizia que conversava com as professoras e com coordenadoras, que eu dizia, colegas, não vamos, né, colocar essa criança como criminoso. Vamos acolher ele, porque alguma coisa ele deve estar acontecendo com ele para ele estar agindo assim, né? E aí, geralmente, essas pessoas, os alvos eram as pessoas, né, que eram autistas, que eram as crianças especiais, né, mais fragilizadas, as mais tímidas, as que sofriam de ansiedade social, porque elas eram mais retraídas, então elas eram alvos fáceis para esse tipo de agressão. E aí o outro, por que ele está agindo assim? Né? E a testemunha a gente chamava da forma de encorajar, deles serem assertivos, que quando eles faziam isso, quando eles fossem denunciar o fato, eles estavam ajudando as duas partes. A gente botava eles como, na verdade, o herói, né? Não como esse peso de herói, mas como para que eles, de qualquer forma, eles estariam ajudando tanto quem estava sendo agredido, para a gente descobrir o que estava acontecendo, como o agressor. Por que ele está batendo? Será que ele apanha também? Será que em outras escolas ele não sofreu bullying? Né? E trazendo a situação da universidade, esses trotes, muitas vezes, esse aluno que sofreu com o trote no início do ano, no período seguinte, ele é veterano. E ele vai repetir esse ciclo. Pior. Porque fizeram comigo, então eu vou fazer também.
E de uma maneira pior, né? Sim. Só complementando. A senhora tem algum caso atual, assim, que possa nos revelar? Não precisa dizer o nome das pessoas, mas pelo menos falar de pessoas que estão sofrendo dessa situação. O que é bem comum hoje, que eu já vou partir já para o mercado de trabalho, é a situação de assédio moral. O assédio moral também é violência, uma violência interpessoal, é bullying também. É como eu digo, começa lá na infância. Então, essa criança ela não tem limite. Ela vai para a adolescência e ela continua com o problema, sai de escola para escola, chega na faculdade, ela mantém o mesmo padrão, e isso já passa a ser do caráter da pessoa. E quando ela vai chegar na empresa, é aquele chefe ou aquele colega que está ali mesmo ali lado a lado, te assediando moralmente, fazendo com que você faça coisas além do que você pode, ficar num horário mais, né, sempre baseado nas ameaças. Hoje é muito comum, né, assim, principalmente nesse meio pandêmico que a gente está vivendo, onde as relações de empregado e empregador, né, elas estão bem delicadas, né, no contexto socioeconômico, e a gente percebe muitas pessoas elas saindo dos seus ambientes de trabalho por assédio moral. Então, o que eu tenho, assim, relato hoje de pacientes é relacionado ao assédio moral. E se a gente for ver isso, se a gente pegar o histórico dessa pessoa, se eu fosse avaliar essa pessoa que comete o assédio moral, ele com certeza foi um bully. Ele foi uma pessoa que tinha comportamento agressor na escola. Mas essa situação faz com que a pessoa aceite só por ter medo de perder o emprego, né? Sim, de perder aquela... Sim, muitas vezes a pessoa se submete àquela situação de estresse, né? Se vê incapaz, não acredita em si mesma, aí vem a questão da autoestima, não acredita, ela tem uma crença disfuncional de que eu não vou conseguir algo melhor, eu não sou competente para eu já tenho uma idade avançada e não vou conseguir uma nova recolocação, e acaba por permitir certas situações no ambiente de trabalho para que não se perca. Doutora Luciana, o papo foi maravilhoso. Eu acho que deve ter esclarecido aos nossos ouvintes. Nós agradecemos por ter aceitado o convite de participar conosco. O microfone está aberto para suas considerações finais. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês, né, e passar esse tipo de informação, porque muitas vezes as pessoas acham que esse tipo de agressão só vai para a escola, nas séries iniciais, e não é. Acontece ainda no ensino médio, principalmente, onde está tendo as mudanças de corpo, a questão da aparência, a ditadura do que é bonito e do que não é. E nas universidades, com o trote, passa a ser algo mais tímido, bem mais, né, velado. E acaba que as instituições de ensino superior, elas não sabem ter esse manejo. Então, o que eu indico para os universitários que se veem em situação, que se identifiquem naquilo que a gente falou aqui, que procurem a coordenação do curso, que procurem a direção de ensino, para que algo seja feito e que essas pessoas, né, há necessidade de uma capacitação maior, de gestão de pessoas nas empresas com relação ao assédio moral, dos professores de uma forma geral, desde a educação infantil até as instituições de ensino superior. É necessário conhecimento, se abastecer, se apropriar do que é realmente o bullying. Tem como a gente socializar isso dentro das nossas escolas, dentro da sala de aula, um bate-papo como esse, uma roda de conversa, até mesmo dentro das próprias universidades, no curso de Direito, no curso de Comunicação, nos cursos de Psicologia. Aqui na Estácio, que nós temos o curso de Psicologia, né, tem um serviço escola, então é algo que deve ser realmente trabalhado para que a gente possa diminuir o quanto antes esse percentual gritante que a Organização Mundial de Saúde nos apresenta, né? Que o que impera é o bullying. A violência começa com o bullying.
Muito obrigada, doutora Luciana. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui com mais um episódio e o último episódio desse semestre. Foi um prazer estar à frente da coordenação do AGCast esse período. Eu quero agradecer a todos que participaram, todos os convidados que participaram desse semestre, que foram conteúdos assim, extremamente importantes, foram temas altamente relevantes, e vocês podem estar acompanhando aqui, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no Spotify. Agradecer também ao corpo docente, o professor Tiago Ramos, o Bernardo, que esteve à frente aí das edições e da gestão aqui nos aparelhos. Agradecer também ao meu amigo Mário Jorge por estar aqui nesse episódio especial e a todos os outros colaboradores e apresentadores do AGCast. Foi uma alegria. E no AGCast é a primeira vez. Eu estou muito feliz. E feliz por você ter ficado até agora nesse papo gostoso com a doutora Luciana até o segundo semestre, se Deus quiser. Até a próxima, gente. Então, assim, sigam acompanhando o @agcomestácio, THE, no nosso Instagram.